primeiramente, boa tarde a todos. Também vou falar que é uma honra participar desse evento, ainda mais como sendo o último, aqui o palestrante no caso, né? E tendo visto todos os trabalhos que passaram até então, deixa cada vez mais claro a capacidade e a qualidade de tanto dos professores quanto dos alunos. E falando aqui em especial da minha turma, a Mariana e o Cassius, dá até vergonha de falar aqui sobre o meu trabalho, porque eles deixaram tudo muito bem aqui, mas vamos lá. Primeiro ponto. Antes de mais nada, queria agradecer. A Vanessa também foi minha orientadora. Acho que a gente discutiu muito sobre esse tema. O Leonel, encontrei ele depois, na vida profissional. A Vanessa também, e participo do GEDEC, que é um grupo de estudo de Direito e Contabilidade aqui da GV. Então, indo na linha do que o Roberto falou, acho que depois que termina o curso também tem essa integração e interação com os professores também. Isso eu acho muito bacana desse mestrado. Bom, primeiro de mais nada, moeda funcional. A moeda funcional, ela não é o Bitcoin, né, nada voltado a isso, que essa é a primeira impressão que dá. Ela é um instituto criado na contabilidade. Então, quando eu ouvi a primeira vez sobre esse tema, eu falei, nossa, o que é moeda funcional, né? E sobre isso que eu resolvi escrever. Ela é um instituto da contabilidade que vai ter certas consequências ou não para o direito tributário. Naquela época eu não sabia até onde poderia chegar, então eu resolvi escolher como um tema. Até hoje, tirando esse trabalho, nunca ninguém escreveu sobre os aspectos tributários. Sempre foi um tema que é extremamente contábil, porque é um instituto da contabilidade, mas a gente sabe que a apuração do imposto de renda vem diretamente das informações contábeis, né? Então, só para contar um pouco de como esse tema ele se encontra no Brasil, né? Primeiro tem a convergência das normas internacionais de contabilidade no Brasil, isso por conta até da globalização. A contabilidade mundial vem avançando, tornando uma ideia de informação única para os investidores, e o Brasil ele aderiu isso a partir de 2007 e começou a trazer todas as IFRS do exterior e tudo mais, lá do IASB, no Brasil. São os CPCs que a gente fala, mas não o CPC do Código de Processo, o CPC do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? E hoje já existe por volta de 50 CPCs, e esse especificamente é o CPC número 2, que ele vai tratar do conceito de moeda funcional, das aplicações de moeda funcional e de como uma entidade que ela é obrigada a atender essas regras contábeis, como ela tem que agir nos casos de reporte e apresentação. Tá? Então, só comentando, teve uma globalização, que a gente sabe, as distinções entre ambientes econômicos, que precisava de uma informação única. Então, foi criado o Instituto da Moeda Funcional, que nada mais é do que aquela entidade pode representar a contabilidade no ambiente econômico principal dela. Ou seja, no Brasil, se existe uma empresa que opera significativamente, atendido uma série de requisitos, em outra moeda, ela pode fazer a sua contabilidade em outra moeda, por exemplo, o dólar. E isso eu comecei a me deparar na prática, porque eu trabalho na Embraer, e a Embraer ela está enquadrada nesse aspecto. Então, qual que era a regra antes que era aplicada no Brasil? Já existia esse conceito de moeda funcional, mas era como o Brasil praticamente não operava no exterior, a moeda funcional sempre seria o real. Então, a partir da globalização, da participação nos mercados estrangeiros do Brasil, houve essa possibilidade de enquadramento de outras moedas para fins de demonstrações contábeis. Então, ali eu coloquei o conceito, é a moeda capaz de refletir o ambiente econômico principal da entidade. Só que nesse tema que envolve a moeda funcional, também existe moeda nacional, moeda estrangeira, moeda de transação e moeda de apresentação. A moeda nacional é a moeda real que a gente transaciona aqui. Moeda estrangeira são as moedas, como o próprio nome já diz, não precisa nem conceituar. Moeda de transação qual operacionaliza
a transação. Então, se eu faço uma compra em dólar, um empréstimo em dólar, essa daí seria uma moeda da transação. E a moeda de apresentação é a moeda que eu vou publicar minhas demonstrações financeiras. Aqui no Brasil, eu sou obrigado a publicar minhas obrigações financeiras, minhas demonstrações financeiras em real. E isso já começa a ser um problema. Porque eu estou enquadrado do ponto de vista contábil, apenas na norma contábil, que ela não tem qualquer impacto em relação à tributária, mas dentro dela tem uma discriminação que eu devo colocá-la como uma outra moeda, como, por exemplo, o dólar. Só que quando eu vou publicar, eu tenho que publicar em real. Então, como é que acontece isso na prática? Na prática, isso vai ter uma série de reconhecimentos de conversões cambiais que pode ter uma parte impacto tributário e outra parte não. Ali eu coloco como o reconhecimento inicial, porque toda operação tem que ser reconhecida nas duas moedas, porque na legislação brasileira, tanto no Código Civil e tanto na lei das SAs, ele diz que a escrituração tem que ser em moeda nacional, que é o real, e em idioma nacional. Só que a norma contábil fala que pode ser do ambiente econômico principal da entidade, que daí é o dólar. Então, eu tenho que fazer o controle de duas contabilidades, né? E até aqui existe uma questão que é a teoria versus prática, né? A gente, baseado na legislação, seria quase que inadmissível ter essa aplicação de escriturar em outra moeda que não seja nacional. Mas levando em consideração a norma contábil e até o que o manual do SPED já diz sobre a escrituração em si, ele permite que uma entidade que está obrigada à utilização de outra moeda que não seja a moeda nacional, ela pode escriturar as informações em moeda funcional, diferente da real. E isso daí acaba tendo um impasse que no final eu chego à conclusão que a prática sobrepõe a teoria. Justamente porque a legislação, tanto civil quanto societária, não acompanhou as inovações contábeis e a gente sabe que demorou mesmo. O momento do reporte. Nesse momento do reporte eu vou ter uma conversão, porque eu preciso apresentar as informações em real. Então eu vou reconhecer quando que aquele item entrou na minha contabilidade nas duas, então tem real e em dólar. E eu vejo quanto que isso representa hoje na minha moeda de apresentação, que é a moeda nacional, que também vai ser o real. Então, acaba tendo um reconhecimento de variação cambial nessa operação. Nesse momento ainda é uma que ela tem efeito tributário, mas a outra, que seria da conversão da moeda funcional para fins de publicação, essa não teria efeito, que vai ser embarcada pela neutralidade. Na contabilidade também não tem efeito, porque ela é registrada num campo específico. Aqui, até para falar como que eu dividi meu trabalho, primeiro eu coloquei os aspectos contábeis e depois os aspectos tributários disso daí. Quando a gente olha o que a legislação tributária está falando sobre moeda funcional, tem a 12973 e a IN 1700, e a 12973 ela fala que eventuais impactos na moeda funcional só no momento da conversão, não no momento daquele reconhecimento inicial da variação cambial. Essa é a segunda variação cambial. Ela seria adicionada ou excluída, dependendo, para não ter efeito tributário. Então a gente sabe, nossa, que bom, pelo menos a gente tem uma premissa aí do próprio fisco brasileiro que não teria impacto, da legislação brasileira que não teria o impacto. Daí vem a IN 1700. Ela fala que a apuração, você nem precisaria fazer essa adição e exclusão, você já pode pegar aquela primeira contabilidade que está em real. Ou seja, eu nem considero os efeitos da moeda funcional. Então é um outro ponto que acaba também chegando como que a prática funciona em relação ao tema. E também a prática se sobrepõe a qualquer espécie de teoria que tenha aí nesse caso. Ali eu coloco os dois efeitos de variação cambial, um tributado e outro ajustado pela 12973. Ali eu já comentei também a variação cambial no reconhecimento dos itens não monetários. Ele vai ser tributado, e nos itens não monetários ele tem um efeito de diferimento, e que daí é o IR diferido e tudo mais.
só tem uma conclusão que eu chego ali também, que o lucro ajustado na 12973 vai ser igual ao lucro proveniente da contabilidade societária, que é a ideia utilizada pela IN 1700. Eu coloquei no meu trabalho uma terceira parte, que é um exemplo disso daí, porque eu fiz a parte inicial, os aspectos contábeis, depois os aspectos tributários, e depois não adianta falar isso, acho que é muito abstrato falar isso sem ver como que isso se aplica na prática. Você acha que a Vanessa sabe, se eu fosse falar aqui do exemplo, a gente ficaria no mínimo 5 horas para falar disso, porque no meu trabalho teve mais de 50 páginas só desse exemplo. Mas, enfim, acho que tem um acesso para todos. Uma outra oportunidade a gente pode conversar também sobre isso. E as conclusões que eu cheguei, vendo esse exemplo que eu também utilizei, né, que a questão da neutralidade, que não teria um efeito tributário a utilização da moeda funcional, também a questão da teoria versus práticas, e prática, como hoje em dia, tanto na questão contábil quanto na tributária, como já tem atendido muito mais ao que é praticado e não ficado naquela questão teórica. E um ponto que eu pensei aqui, que é o final, que eu tenho 3 demonstrações no final. Eu vou ter uma em real, que eu escriturei, que é seguindo a lei das SAs. Depois eu tenho uma contabilidade em moeda funcional, que eu vou mandar para os meus investidores estrangeiros, porque é para eles que eu estou fazendo essa contabilidade. E eu tenho uma outra contabilidade que eu vou apresentar para a CVM. E cada uma vai ter um número totalmente diferente da outra, porque cada uma sofre um efeito de variação cambial. E eu cheguei na conclusão de que a contabilidade, no final, não representa a real riqueza da entidade pelo método que é adotado da moeda funcional no Brasil. Isso, para mim, sempre foi até um ponto assim, crucial. Falar, qual que é o objetivo da contabilidade? Apresentar a riqueza da entidade. E, levando isso em consideração, eu vou apresentar a real riqueza para quem é meu usuário. Então, para o fisco brasileiro, a contabilidade em real. Para o investidor estrangeiro, vai ser a contabilidade em dólar. Aquela real é aquela que é a real riqueza que vai ser apresentada para o meu investidor em dólar. E da CVM, para o investidor brasileiro, né, no Brasil. Então, até onde essa questão da real riqueza da entidade é colocada quando o assunto é moeda funcional. E, assim, tomando como sugestões, né, do tema, na Holanda, eles utilizam também a moeda funcional, e só que, no momento do pagamento do tributo, apenas faz a tradução por mera conveniência do valor a pagar. Então, eles olham quanto que é o dólar em relação ao euro hoje. Então é isso que você tem que pagar de tributo. A moeda funcional não é nada disso, pelas formas que é aplicada no Brasil. Então, talvez é uma dificuldade tão grande para a empresa que adota esse instituto contábil que você é obrigado, e na prática acaba sendo, mas eu acabo fazendo 3 tipos de demonstrações, 3 tipos de informações diferentes que eu acho que não atende o que foi buscado pela contabilidade e pelo IASB, que é universalizar a contabilidade mundial. É isso.